Olá, boa noite e a paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus. Encontramos em Lucas, no capítulo 7 e o versículo 21. Assim está escrito: E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus e deu vista a muitos cegos. Este foi um registro de uma obra realizada por Jesus em resposta a uma interrogação de João Batista, quando estava preso. Nós encontramos que João Batista foi quem Deus escolheu para ser o arauto, o anunciador, o que veio preparar o caminho do Senhor. Deus abençoe, irmão Sebastião Antônio. E quando Jesus veio, ele disse: eis aí, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E este João presenciou algumas obras ali de Jesus. Passado o tempo, quando chegou a oportunidade, João foi preso e lá na prisão, certamente, nós não temos detalhes, mas aquela prisão deve ter mexido profundamente com João Batista, visto que ele enviou 2 dos seus discípulos para ir perguntar se este Jesus era aquele mesmo que havia de vir, ou se ainda continuávamos esperando outro. Observe que foi ele que anunciou. Ele disse: e o que me mandou a batizar me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito Santo, pousar sobre ele, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Cristo de Deus. E anunciou dizendo: Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando no dia seguinte, Jesus passou pelo mesmo lugar e os discípulos estavam ali, João Batista disse novamente: eis aí o Cordeiro de Deus. E os discípulos de João passaram então a seguir a Jesus. Mas quando ele foi à prisão, alguma coisa deve ter mexido com o interior de João, porque diz o seguinte, aqui no capítulo 7, dos versículos 18 a 20, diz assim: e os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. E João anunciaram o quê? Os discípulos de João anunciaram as obras que Jesus tinha feito e que eles tinham presenciado. Então foram e anunciaram a João. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus. Mandou que fosse agora diretamente a Jesus. E a pergunta era o seguinte, dizendo: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, chegaram junto de Jesus, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Deus abençoe a irmã Maria Passos. Então veja que alguma coisa deve ter acontecido. Um sofrimento intenso deve ter mexido com muitas áreas da vida de João, que ele ficou aqui indeciso com relação a isto. No entanto, ele mandou que fosse a Jesus perguntar. E quando aqueles 2 discípulos de João chegaram diante de Jesus, e Jesus ouviu claramente o que eles tinham a dizer, então diz-nos o texto, o versículo que li para a nossa reflexão, 21, dizendo o seguinte: e na mesma hora curou muitos de enfermidades e males, espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Jesus fez isso na hora, quando eles interrogaram, Jesus realizou estas obras e disse então, versículo 22, respondendo então Jesus, disse-lhes, ide e anunciai a João
o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. Então Jesus fez esse importante trabalho, e isto ficou como a resposta de Jesus para João, para fortalecer a fé dele, mostrando que era ele mesmo. Não precisava esperar outro, porque Jesus já tinha vindo, e foi o próprio João quem o identificou. Ninguém sabia quem era. Até aquele momento em que João disse, eis aí. Aí as pessoas passaram a olhar para Jesus de maneira diferente, porque entendiam que ali estava o cumprimento da profecia de Deus de enviar o Messias. Ele chegou, e João Batista foi o primeiro que anunciou ele como o Messias, o Cordeiro de Deus. E a partir dali Jesus começou então o seu ministério, o seu trabalho, seguiu adiante no preparo dos seus discípulos para, na sua ausência na terra, eles darem continuidade à obra que Jesus instituiu aqui na terra. Mas o que me chama a atenção neste texto e em tantos outros, quando vamos nos referir a Jesus, é que em todas as oportunidades que nós vemos Jesus em ação, sempre acontecerá a pregação, o ensino e os milagres. Estas coisas é um tripé harmonioso, que à medida em que Jesus está ensinando, está acontecendo cura. À medida que Jesus está pregando, está acontecendo curas e milagres. À medida que estão acontecendo milagres, cura e libertação, as pessoas estão sendo ensinadas na prática do que Jesus disse e do que ele anunciou. Então nós observamos que isto era algo que fazia parte do trabalho de Jesus. Jesus não dividia o seu trabalho em três partes. Bem, hoje é o dia do ensino. Então hoje eu vou somente ensinar. Hoje não tem pregação, hoje não tem milagre. Hoje é só o ensino. É o culto da palavra. Muito chamado hoje esse jargão. E às vezes de palavra mesmo não tem nada. Mas Jesus, e quem sabe no outro dia dizia, hoje é o dia da pregação. Então hoje não tem ensino e também não tem milagre. Hoje é só pregação. E no outro dia, hoje é o dia do milagre. Então hoje não tem nem ensino e não tem pregação, mas tem milagre. Isso são os que as pessoas fazem nos nossos dias. Porém, existem pregações, relativamente um número bom, ensino muito reduzido e milagres menos ainda. São as realidades dos nossos tempos. Mas quando nós encontramos com Jesus, nós observamos que isto era frequente e as três coisas aconteciam ao mesmo tempo. Não precisava diferenciar e separar uma coisa da outra. Vamos separar para não ter confusão. Ora, Deus não é Deus de confusão. A obra de Deus é uma obra de ordem, de harmonia. E ele atende e opera o poder, como fez através de Jesus, dentro da necessidade que aparece no momento onde Jesus está. E foi o que aconteceu ali. João precisava tomar ciência disto. E quando os discípulos de João voltassem para ele dizendo, olha, falamos com ele e ele na mesma hora curou enfermidades, males, espíritos maus, deu vista aos cegos, deu audição aos surdos, curou os coxos, eles passaram a andar, os leprosos foram purificados, os mortos ressuscitam e o reino de Deus continua sendo anunciado aos pobres. Creio que quando esta notícia chegou de volta a João na prisão,
certamente ele se refez e deu-se por satisfeito por saber que aquele Jesus que ele tinha visto e anunciado e que agora tinha lhe entrado no coração uma dúvida, quem sabe em virtude do sofrimento, mas agora com a resposta de Jesus, Jesus não deu resposta de palavra. Vai lá e fala para João isso, isso, isso. Não. Jesus fez, mostrou diante deles, demonstrou o poder e disse: agora, o que vocês viram aqui, vocês vão lá e conte para João. Vocês vão contar com a palavra de vocês o que foi que vocês viram. Deus abençoe Miriam Gombio. E o que foi que eles viram? Eles viram na mesma hora. Isso é uma coisa profunda. Na mesma hora. Então não há tipo de problema, enfermidade, espírito mau que venha resistir quando Jesus está manifestando e operando o seu poder. As coisas com Jesus aconteciam na hora. Jesus não dizia: não, esse problema aí é muito difícil. Vamos fazer o seguinte, eu vou me preparar primeiro, eu vou me consagrar, e daqui 7 dias, daqui 8 dias, daqui 21 dias, daqui 40 dias, porque é assim, os preparos é de acordo com dias significativos. 7 dias, que é a semana, 21 dias, que é o dia da oração de Daniel, 40 dias, o dia de Jesus lá no Monte da Tentação. Pessoas ficam fazendo esses apanhados e usam isso como estratégia. Mas elas não funcionam. Aqui nós observamos que com Jesus, na mesma hora, Jesus sempre estava pronto. Jesus nunca disse: vou me preparar. Não consegui expulsar esse demônio. Não consegui curar aquela enfermidade. Quem sabe amanhã ou depois eu consiga. Não. Diz aqui, na mesma hora. Isso é que encanta e admira e move o meu coração em saber que o que Jesus fez e a maneira como Jesus fez, ele não privatizou aquilo somente para ele, mas ele abriu para os seus discípulos. E ele diz que eles também poderiam fazer até coisas maiores do que aquelas que Jesus fez. Por quê? Porque o poder que operava em Jesus, Jesus deu este poder àqueles que haveriam de servi-lo e dar continuidade à sua obra. Veja aqui mesmo no Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, no capítulo de número 10 e o versículo 19, está escrito assim: eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões, toda a força do inimigo. Nada vos fará dano algum. Jesus disse: eu vos dou poder. Lá em Mateus, no capítulo 10, e o versículo de número 7 e 8, está escrito assim. 10, 7 e 8. E indo pregai dizendo, quando Jesus comissionou os discípulos: é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Foi o que Jesus mandou eles fazer. Eles foram e fizeram isto. E quando voltaram, deram um relato a Jesus do que tinha acontecido. Então, o que Jesus fazia aqui, na frente dos discípulos, quando deu a eles a ordem e o poder, eles foram e fizeram exatamente como Jesus fazia. Então, provaram que não há diferença. E quando Jesus diz: eis que vos dou poder, este poder ele deu. E quando no capítulo 14 do Evangelho, escrito por João, no capítulo 14 e o versículo 12, ele diz assim, olha: na verdade vos digo,
que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Que obras que Jesus disse? As obras que eu faço. O que Jesus fez aqui? Ele curou, ele libertou, ele transformou, ele expulsou demônios, ele ressuscitou mortos. Jesus disse que estas mesmas obras deveriam continuar. Mesmo porque o evangelho que Jesus mandou que fosse pregado às pessoas, o evangelho, ele promove a fé. Porque a fé vem por meio da palavra de Deus. Então, quando alguém está pregando ou ensinando a palavra de Deus, isso está fazendo o quê? Está gerando fé no coração das pessoas. E esta fé leva as pessoas a crer em Deus. E quando elas colocam a fé em Deus, que é o lugar onde toda a nossa fé deve estar ancorada, então os milagres começarão a acontecer. O evangelho que Jesus mandou pregar, e Jesus disse que deu poder a eles. No capítulo 16 do evangelho de Jesus escrito por Marcos está escrito: estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E observa, e eles, tendo partido, pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Quando Paulo, escrevendo aos irmãos da igreja de Roma, na epístola, no capítulo 1, versículo 16, ele diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, mas o justo viverá da fé. Então observamos aqui, Jesus fez, demonstrou, ensinou como é que se faz e deu poder, deu a delegação, a autorização para usar o seu nome. Ele disse: em meu nome. Então, quando falamos em nome de Jesus, nós o estamos representando aqui na terra. E quando falamos em nome de Jesus e estamos de acordo com o que diz a sua palavra, essas coisas deveriam continuar acontecendo. Foi o que Pedro disse a respeito de Jesus, lá registrado por Lucas em Atos, no capítulo 10, versículo 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, o que Jesus fez, ele colocou para nós fazermos exatamente como ele fez. E disse que faríamos obras maiores do que aquelas. E quando nós observamos Pedro lá diante daquele coxo, que ele com João foi para a oração, a hora nona, e o coxo estava na porta do templo chamada Formosa, ele disse: não temos prata nem ouro, mas o que temos te dando. Em nome de Jesus, levanta e anda. Ele levantou e andou. Ele chegou na casa de Enéas estava enfermo, acamado. Ele disse: Enéas, Jesus te dá saúde. Enéas se levantou. Dorcas tinha morrido. Chamaram Pedro. Ele foi lá, orou por Dorcas e disse: levanta-te. E Dorcas levantou. Então essas coisas aconteceram com Jesus e aconteceram com os discípulos. Então não era algo somente de Jesus. Ele deu autorização para que os discípulos também fizessem. E eles fizeram, e tantos quantos fizeram foram bem-sucedidos. E observamos
o seguinte: os dias passaram, os séculos passaram, os milagres continuaram acontecendo, as curas, libertação, salvação, mesmo porque na palavra salvação, que é a palavra grega sozo, está incluído a salvação do corpo, da alma, salvação da alma, também do corpo, significando cura para o corpo e cura para a alma. Então, quando é apregoado esta salvação poderosa de Deus através de Jesus, estas coisas deverão acontecer. Agora, me pego diante desta realidade de Jesus e dos discípulos, olhando para os nossos dias. Por que é que estas coisas não mais estão acontecendo? Quanto tempo faz que você presenciou alguém sendo curado? Através de um ensino, de uma pregação, no momento de um culto, e a pessoa foi curada instantaneamente. Quanto tempo que você viu alguém endemoniado ser expulso o demônio e a pessoa liberta? Quantos coxos já vimos andar? Quantos cegos ouvir? Quantos mortos serem ressuscitados? Se isto era comum para Jesus e para os discípulos, significa que não deveria ser diferente para os nossos dias. Então, quando nós encontramos este vácuo, este vazio entre o que Jesus e os discípulos fizeram e o que está sendo feito nos nossos dias, nós encontramos uma desarmonia muito grande, porque estas coisas não estão acontecendo. Deus abençoe, pastor José Mário. Estas coisas não estão acontecendo. Quando você ouve um caso desse, as pessoas até se admiram, querem fazer festa, querem soltar rojões, porque aconteceu. Mas com Jesus, isso era diariamente. Não precisava Jesus preparar. Era chegar no ambiente, ali tinha as necessidades, pronto. Estava ali com ele o poder de Deus para curar, para libertar, para transformar. Ele começava a ensinar ou pregar e os milagres começavam a acontecer. Com os apóstolos, a mesma coisa. E diz que na mesma hora. Então, como estamos tão distante deste padrão estabelecido por Jesus, às vezes começamos a inventar coisas e separar cada dia para uma coisa. Como eu disse no princípio dessa reflexão, separamos um dia porque hoje é o dia do ensino, hoje é o dia da palavra. O outro dia, hoje é o dia da pregação. O outro dia é o dia da campanha de cura. E não está acontecendo, aliado com a Bíblia, nem o ensino, nem a pregação e nem os milagres. Então, somos levados a entender que está havendo entretenimento, querendo fazer com que as pessoas fiquem acomodadas e não sintam necessidade de vivenciar o verdadeiro evangelho. Porque o verdadeiro evangelho é este aqui que Jesus pregou, aonde as coisas aconteciam instantaneamente. E diz, e na mesma hora. Observe, Jesus estava ali com os discípulos e chega dois discípulos de João, mandou perguntar se tu és o Cristo mesmo ou nós temos que esperar outro. Se fosse os nossos dias, fazia lá uma carta e uma longa conversa, explica isso e fala aquilo, e fala mais aquilo outro, e diz mais aquilo outro. Jesus não disse nada. Jesus fez. O que ele fez? Curou muitos de enfermidades e males, espíritos maus, deu vista a muitos cegos. E disse para eles, olha, anunciai a João o que tendes visto e ouvido.
os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e aos pobres anuncia-se o reino de Deus. Então, quando olho isto e olho os nossos dias, entendo que precisamos voltar com pressa, mas com muita pressa, ao princípio, ao início de tudo, onde tudo começou. Precisamos fazer como Deus disse para Elias. Lembra de Elias? Elias estava fazendo a obra de Deus e por uma ameaça de Jezabel, ele fugiu, ele correu, ele foi se esconder numa caverna. Ele deixou o caminho que Deus lhe tinha aparelhado, pegou um atalho e foi lá para um lugar distante se esconder. Mas Deus o encontrou. Deus foi lá onde ele estava escondido e disse: Elias, que faz aqui? Aqui é seu lugar? E o que Deus disse? Volta pelo caminho por onde vinhas. Deus não aceitou que ele prosseguisse dali para frente. Deus disse: volta lá. Onde você criou um atalho, você volta lá e pega o caminho que eu te aparelhei e siga por ele. É o que nós precisamos fazer nos dias de hoje. Voltar ao caminho estabelecido por Jesus e voltar a andar por este caminho. E quando isto fizermos e a nossa vida estiver em sintonia com a vontade de Deus, uma vida santa, consagrada, purificada, rendida a Jesus, totalmente dependente dele, sem nenhuma ligação com coisas estranhas, mas ficarmos unicamente na dependência de Deus, estas coisas começarão e voltarão a acontecer. Deus espera isso de nós. Eu desejo ver isso acontecer novamente. E é possível, porque o modelo está aqui. O modelo é a pessoa de Jesus e, na sequência, os discípulos que provaram que o que Jesus disse aconteceu. Se aconteceu com eles, deve e pode acontecer comigo, com você, com cada um de nós. Então, entendo que quem ficou fora do padrão fomos nós. Porque se conosco não acontece estas coisas, o erro não está em Jesus e nem nos discípulos que seguiram e cumpriram o que Jesus disse. Só pode estar da nossa parte. Então, o que posso fazer? É reconsiderar e reconhecer que muitas das vezes tenho entrado por algum atalho e no atalho não há ensino, não há pregação e não há milagre. Então é preciso voltar àquele caminho estabelecido pelo Senhor. Como Deus disse através do profeta Isaías: e os teus ouvidos ouvirão a voz do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai por ele, sem vos desviardes, nem para a direita e nem para a esquerda. Então, quando nós voltarmos a este caminho e com a vida aliada com o que diz a palavra de Deus e a disponibilidade para ser um instrumento nas mãos do Senhor, estas coisas voltarão a acontecer e muitas vidas que estão sofrendo com enfermidades, com males, com espíritos maus e tantas outras coisas, eles receberão a manifestação do poder de Deus e serão libertos e curados e salvos por Cristo Jesus e o glorificarão por toda a vida. Mas depende de nós pensarmos e agirmos de acordo com o que estabelece a palavra de Deus. Isto voltará a acontecer. Como quer dizer, como Sansão, quando tinha todo aquele poder e perdeu, ele disse: Senhor, faz de novo, Senhor. E o Senhor fez uma única vez. Que ele possa fazer comigo, com você,
com cada um de nós e que possamos experimentar vividamente estas coisas que a palavra de Deus relatam verdadeiras, que elas também sejam verdadeiras e reais na nossa vida, no nosso tempo em que estamos atravessando por aqui. Pensemos sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.